Nesse vídeo você vai aprender como que uma rotina matinal simples pode exponencializar os seus resultados profissionais e vai te levar para um lugar de alavancagem que você vai ficar assim, tipo, cara, como que uma coisa tão simples que pode ser feita estava travando e estava travando o meu resultado e eu poderia ter feito esse ajuste tão rápido, sabe? O contexto aqui é, eu tenho trabalho no mercado há 17 anos, e ao longo desses anos de trabalho, eu sempre estive me perguntando como que eu tenho capital suficiente para bancar o meu sonho? Essa é a real. Que é tipo, como que eu vou a princípio durante muito tempo morei numa região periférica, que depois passou ser uma região criminosa, então eu tive contato com barricada, com gente armada, então em condições difíceis, assim, mesmo depois de eu ter me formado em engenharia. E depois que eu me formei ali naquele momento em que estava tendo muitas obras no Rio de Janeiro, então a perspectiva era de sair já ganhando um salário ótimo, até porque eu já tinha experiência de trabalho e etcétera. Mas veio uma crise. E aí quando vem a crise, meu irmão, você tem que se adaptar. Essa é a realidade. E veio uma crise forte, e eu tinha aquela expectativa de eu já trabalhava na construção civil, né, porque eu fui técnica em segurança do trabalho por muitos anos, por 8 anos mais ou menos, e eu já tinha ali uma experiência profissional, durante os 5 anos da engenharia eu já era técnica, e eu esperava ser efetivada nessa empresa que eu trabalhava, e veio uma crise e eu acabei não sendo efetivada. E depois disso eu precisei fazer uma transição, né, tem gente que vai dizer que é transição de carreira. Para mim não existe transição de carreira, tá? A minha maneira de pensar a carreira você vai imaginar uma estrada, diretão, que às vezes aparece uma saída à direita, um entrocamento à esquerda, uma rotatória, um túnel, uma elevação, às vezes tem um acidente na pista. E para mim, carreira assim que eu cresci, que eu tinha idade suficiente para trabalhar formalmente ali, 17, 18 anos, ou informalmente antes, eu sentei no carro, peguei o volante e comecei a dirigir. Daí para frente é a minha carreira, até o dia que eu parar de trabalhar. E todas as escolhas que eu faço ao longo dessa jornada, elas precisam ter a ver com o que eu quero, com o meu objetivo. Então, eu falei em algum outro vídeo que eu sou engenheira de produção e segurança, e que eu fiz um mestrado em ciência e tecnologia, e que agora eu trabalho com desenvolvimento e comportamento humano, neurociência e comportamento. Tem gente que vai dizer: "Caramba, Camila, você fez uma transição". Para mim não tem transição nenhuma. Eu consigo articular as 2 áreas de conhecimento com toda tranquilidade. Para mim não existe essa dualidade entre, eu sou de biológicas, nesse caso da neurociência, eu sou de biológicas ou eu sou de exatas, eu sou de humanas ou eu sou de exatas. Não existe, o conhecimento ele pode ser aqui, ó, integralizado, sabe. E eu me formei exatamente nesse momento, e aí eu: "Caramba, o que que eu faço agora? O que que pode me pagar mais?". Na época eu fui trabalhar no Senai como instrutora, como eu tinha sido técnica em segurança há muitos anos, eu fui sem precisava ter graduação e eu sou engenheira, e podia ter uma graduação para dar aula no curso técnico. E eu fui para lá porque ia pagar mais, porque lembra que eu falei que meu objetivo sempre foi financiar os meus próprios objetivos. Eu queria comprar um apartamento, a gente já tinha casado, né, que eu e o digníssimo já estávamos juntos, e a gente queria comprar um apartamento, queria sair daquela região periférica e perigosa, a gente queria já tinha um carro que a gente comprou inclusive à vista, mas queria comprar um carro melhor, a gente tinha um Golzinho geração 3, depois a gente comprou um Onix, que era carrão naquela época. E mas aí eu fui para o Senai, e aí entrou naquele lugar eu entrei como 20 horas, ou seja, minha carga horária era parcial, eu recebia metade do salário, e se eu trabalhasse 40 horas, meu salário dobrava, ia ali para 6.000, 6.000 e pouco. E eu falei: "Cara, isso é muita grana". A gente tá falando ali de 2000 e sei lá, 2019, 20, não, antes, 2016, 17, por ali. E aí eu pensei: "Cara, preciso fazer alguma coisa". E aí foi nesse momento que eu entrei lá, eu falei: "Poxa, eu sou nova aqui, o que que eu faço para me destacar? O que que eu faço para me mostrar mais para minha liderança, para que eu seja vista como uma possibilidade de duplicar a minha carga horária, porque duplicando a minha carga horária eu dobro o meu salário, e depois de dobrar o salário eu começo a pensar no que eu faço para ser promovida". Esse era o meu plano. Inclusive é isso que eu sempre falo no Gestão de Conquistas, que eu vou deixar inclusive o link aqui abaixo, que é
Você precisa ter estratégias em andamento para sua promoção. Não faz sentido algum você chegar no ciclo de performance, na avaliação de desempenho e ficar surpresa se for promovida, e não acontece isso. Eu nunca vi ninguém falando: "Caramba, recebi uma surpresa, fui promovida". É sempre ao contrário, é sempre a pessoa que está alimentando o desejo da promoção, que nem é pela promoção em si, mas pelo retorno financeiro que a promoção dá. Eu já vi, eu não vejo alguém que estava pronto para ser promovido dizendo: "Fiquei surpresa por ter sido promovida", ou surpreso por ter sido isso não acontece. O que acontece é alguém que tinha um desejo infantil, infantil mesmo, porque é criança que sonha, né, que vai acontecer alguma coisa, que tem uma expectativa de uma coisa que não está sendo construída, que não está ali dentro da estratégia. Uma pessoa que sabe que vai receber, a promoção e a recompensa financeira pelo trabalho, ela já sabe o que está fazendo. Mas a pessoa que não sabe, às vezes ela toma uma surpresa inversa, né, que é uma surpresa negativa, do tipo: "Caramba, eu esperava tanto receber esse reconhecimento e ser promovida e não fui". Então é nesse lugar. E aí eu comecei esse plano que era minha rotina matinal. Qual era a minha rotina matinal? Eu ia, nesse caso eu pegava trem na época, eu pegava o trem e eu ia pensando em qual era o meu objetivo do dia. Eu olhava, eu já tinha definido o objetivo final, né, que era: eu quero dobrar minha carga horária, e eu buscava clareza no dia. Falava: "O que que eu tenho que fazer hoje? Ah, hoje vai ter, por exemplo, um evento na escola", que eu era professora nessa época, né, e vai ter alguém da GEP, que era o pessoal da Gerência de Educação Profissional. Então, com quem que eu preciso falar? Com quem que eu preciso me conectar? O que que eu preciso falar para essa pessoa? Ah, era um dia normal no colégio, que era o que que eu precisava, de atividade para que os meus alunos gostassem muito do meu trabalho e para que eles mesmos falassem bem de mim. Assim, eu tenho dezenas e dezenas de depoimentos de ex-alunos e conversas, e eles mesmos faziam esse papel de promoção, sabe, eles viraram, advogados da minha marca, que eu costumo dizer. Porque eu fazia para eles com muito empenho, com muito afeto, com muito acolhimento, do mesmo jeito que eu faço aqui com vocês. Esse espaço aqui é um espaço nosso. Você pode contar suas coisas, você pode trazer suas dificuldades, você pode fazer suas perguntas, porque tudo aqui vai ser muito acolhido. Essa rotina matinal era uma rotina em que eu buscava clareza do o que que eu ia fazer naquele dia que tinha a ver com o meu objetivo. O que que eu tinha que fazer naquele dia que podia acionar outras pessoas que me levassem para o meu objetivo. O que que eu fazia naquele dia que podia me mostrar para a liderança, para me aproximar do meu objetivo. Primeira coisa que eu fazia era essa questão da clareza. A segunda coisa que eu fazia era um alinhamento do impacto da minha ação, porque quando a gente fala de ação, pensa na sua tarefa, na sua atividade operacional. Ah, você tem que fazer um relatório, você tem que ir para uma reunião, você tem que sistematizar um projeto, você tem que fazer o financeiro de um projeto, você tem que conversar com um cliente, você tem que fechar um cliente. O que que você precisa fazer? Beleza. Pensando no que você tem que fazer no dia a dia, você precisa alinhar isso com os seus objetivos de carreira e com os objetivos do negócio. Lembra que o negócio tem objetivos. Tem objetivos de aumentar a receita, de reduzir despesas, de gerar inovação. Aí vai depender de qual é a sua área, do que você trabalha, do que você faz e quais são os seus objetivos. Eu falo inclusive isso no Gestão de Conquistas, que é esse olhar de como você vincula o seu objetivo com o objetivo da empresa. Porque se você vincular o seu objetivo com o objetivo da empresa, você elevou a probabilidade da empresa te manter, dela te reconhecer e dela te remunerar. Camilo, isso sempre acontece? Não, às vezes não acontece. Aí o que que você faz? Você caça o seu rumo para outra empresa. Que inclusive é o que eu estava falando, há 2 semanas com uma aluna da Gestão de Conquistas, que ela deixou uma dúvida lá. Eu falei: "Ó, se não está funcionando, se o reconhecimento não está vindo, porque a empresa também pode não reconhecer financeiramente, não reconhecer, te promovendo. O que que você faz? Segue seu rumo para outra empresa. Isso também é plenamente possível. E a terceira coisa é o que eu chamo de 80-20 do objetivo, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto vai dizer que 20% das ações que você faz são as que mais impactam no resultado. Ou seja, tem 80% das coisas que você faz e que não levam para o resultado. E essa lógica do 80-20 é exatamente para que você não gaste grande parte do seu tempo, que são os 80%, fazendo coisas que não te levam para o seu objetivo.
Não se envolva em coisas que não te levam para o seu objetivo. Você precisa de ser obstinado, sabe? Você precisa ser focado, você precisa de direcionamento. Se a gente falar na perspectiva da neurociência, o que que é o foco? É a capacidade do nosso cérebro de escolher uma coisa e de silenciar outras coisas, em detrimento dessa. Então, tem um monte de coisa acontecendo. Aqui, por exemplo, enquanto eu tô gravando, tem um monte de coisa acontecendo. Aqui no bastidor do que você não tá vendo, aqui, ó, desse lado, lá fora que tem uma janela, tem gente passando, tem carro passando, tem criança correndo, tá, tem vento, tem um monte de coisa acontecendo. Mas eu tô focada aqui em falar com você. É claro que eu tô falando de um cérebro neurotípico, ou seja, uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, é completamente outra questão. Inclusive eu tenho um curso que é como ser mais produtivo mesmo tendo TDAH. Se for o seu caso, tem o link aqui embaixo. Bem acessível para que você consiga organizar a sua rotina. Então, quando a gente fala de clareza do objetivo, primeiro a gente falou sobre a escolha do objetivo e agora a gente está falando de o que eu escolho colocar minha energia, o que eu escolho colocar o meu esforço, o que eu escolho colocar o meu foco. E essa lógica do Pareto, do 80-20, é essa lógica de que 20% das coisas que eu faço, de fato, são determinantes e impactam no resultado. E 80% das coisas poderiam ser eliminadas, poderiam não ser feitas. Porque basicamente se é feito, mas não leva para o objetivo, não precisa continuar sendo feito. Certo? É esse ponto. E aí você precisa pensar nessa rotina matinal, eu fazia essas 3 coisas. Eu pensava: "Camila, como é que você fazia?". Eu tinha um documento estruturado, hoje esse documento já evoluiu, ele virou o planner, que é o planner do Gestão de Conquistas, em que tem esse momento de clareza, sabe, esse momento de parar e pensar: qual é o objetivo do dia, como que isso está alinhado com o meu objetivo, como que está alinhado com o impacto do negócio, e depois pensar nesse 80-20, que é o que precisa continuar sendo feito e o que não precisa ser feito. Ah, Camila, a única forma de fazer uma gestão de conquista? Claro que não, você pode pegar um bloco de notas. Você pode, na jornada para o trabalho, escrever no bloco de notas. Você pode pegar um papel, escrever no papel. Você pode ter um diário, uma agenda, um caderno. O importante é essa clareza desse ritual matinal. Por que eu chamei de ritual? Porque ritual dá essa sensação de uma coisa que você faz constantemente, né, e aqui lembra que a nossa essência é pensar em neurociência e comportamento. Então o comportamento é o que você faz sistematicamente, é o seu hábito, é a sua rotina. E eu chamei de ritual matinal porque eh, você precisa consolidar, você precisa solidificar essa capacidade de fazer as coisas sistematicamente, de repetir esse comportamento. Porque, é assim, quando a gente fala de foco no sentido do cérebro, você está dando direcionamento do que você quer buscar, do que você quer fazer, do que você quer construir. Você já deve ter tido a oportunidade de querer comprar um carro, por exemplo. Ah, quero comprar uma Range Rover. Todos os carros que você vai ver na rua vão ser uma Ranger. É isso que vai acontecer. O seu cérebro vai ficar com um olhar como se fosse um túnel, assim, ó. Vai passar Jeep Renegade, vai passar Porsche, vai passar Fusca, vai passar Chevette. Você já tá pensando: "Meu Deus, que lugar é esse que passa Porsche e Chevette ao mesmo tempo?". Tá meio confuso esse exemplo. Mas vão passar vários carros. Só que a sua atenção seletiva vai te fazer ver o que você quer ver. Então falar sobre clareza, sobre essa rotina é setar para o seu cérebro ver o que você quer ver. E o que você quer ver? O que te leva para o seu objetivo. Na essência, é isso, tá. E preste atenção aqui, você precisa aprender a ter clareza, a pensar claramente, a desenhar suas estratégias claramente. Do contrário, você vai sofrer com isso. E e por isso você já se inscreve nesse canal, porque aqui a gente vai falar muito mais sobre esses temas. E tem uma coisa importante que eu preciso te falar. Tem um método aqui que eu vou deixar no card, um método de 17 minutos para desbloquear a sua carreira e para te dar clareza. Clica aqui nesse vídeo e assiste porque vai te ajudar.